Existe um dom que nasce da dor, e quase ninguém fala sobre isso. Dizem que quem sofre com um narcisista sai quebrado, inseguro, mais fraco. Eu discordo. A verdade é polêmica, mas libertadora. Quem sobrevive ao narcisismo desenvolve uma habilidade que assusta qualquer manipulador. E o mais curioso, esse poder só funciona quando é oculto. O narcisista, seja ele homem ou mulher, percebe quando você mudou. E quando percebe, tenta se adaptar. É aí que mora o perigo. E também a vantagem. O que quase ninguém te contou é que o maior erro não é ter confiado. O maior erro é revelar cedo demais que você aprendeu. Porque quando você entende o jogo, quando você enxerga intenção, pressão e padrão antes do terceiro ato, você deixa de ser alvo fácil. E isso muda tudo. Em poucos minutos você vai perceber que aquilo que parecia fraqueza se transformou em estratégia. E talvez, pela primeira vez, você entenda que não ficou mais sensível, ficou mais perigoso emocionalmente. Poder 1. Você enxerga a intenção, não só palavra. Ele já não se impressiona mais com um discurso bonito. Depois de conviver com um narcisista, ele aprendeu, às vezes da pior forma, que palavra é fácil, intenção é rara. O olhar entrega o que a boca tenta esconder. O tom que não combina com a promessa acende um alerta silencioso. Ele começa a perceber quando existe entusiasmo verdadeiro e quando é apenas encenação estratégica. O narcisismo vive de narrativa bem ensaiada, quase teatral. Mas quem já sofreu passa a enxergar os bastidores. E bastidor revelado muda completamente o jogo emocional. Ele observa detalhes que antes passavam batido, quase invisíveis. A promessa que não tem base concreta já não o encanta como antes. Se alguém diz "vou mudar", ele não se prende mais ao que é dito. Ele observa o que é feito nos dias seguintes, nas atitudes simples. Ele percebe quando o carinho aparece só depois de um conflito. Percebe quando a atenção surge apenas quando está se afastando. Esse refinamento não nasce da desconfiança gratuita, nasce da experiência acumulada. O narcisista depende da ilusão para manter controle. E quando a ilusão falha, o controle começa a escapar pelas frestas. Ele já não reage à frase bonita, reage à coerência prática. Se a pessoa fala de respeito, ele observa se há respeito nas pequenas atitudes do cotidiano. Se promete presença, ele observa constância, mesmo quando não há plateia. Isso é estoicismo aplicado à vida real, sem pose e sem discurso sofisticado. É a decisão firme de julgar pelos fatos, não pelo encanto momentâneo. E isso muda sua posição emocional por dentro. Ele deixa de ser plateia vulnerável e passa a ser observador atento. Parece simples, mas é revolucionário diante do narcisismo. Esse poder transforma a postura dele, sem que precise confrontar ninguém o tempo todo. Ele não acusa, ele apenas registra mentalmente cada incoerência. Não discute cada detalhe. Ele acumula evidências internas e aprende a confiar nessa leitura. E quando decide agir, não é por impulso, é por clareza madura. Já pensou no impacto silencioso disso? O narcisista sente quando a manipulação não encontra mais terreno fértil, porque quando alguém enxerga a intenção, não se deixa conduzir por palavra, e palavra sem efeito é o começo do fim da manipulação. Poder 2. Você não se move por pressão. Ele já foi aquele que respondia na hora, que se explicava rápido demais, que tentava apagar incêndio emocional antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Mas depois de enfrentar um narcisista, algo mudou. O silêncio já não o desestabiliza como antes. A indiferença já não o desespera. Ele percebe que muitas dessas atitudes são testes de reação. O narcisismo provoca para medir controle, e quando não encontra resposta imediata, começa a perder força. É aí que o equilíbrio muda de lado. Quando o narcisista some para provocar ansiedade, ele não corre atrás automaticamente. Ele espera, observa, respira. Se recebe uma mensagem ambígua, não se apressa em decifrar ou justificar. Ele entende que pressão é uma ferramenta de manipulação. Já viu isso acontecer antes, lembra do padrão. Em vez de reagir no impulso, ele dá espaço entre o estímulo e a resposta. Parece pequeno, mas esse espaço é onde nasce a liberdade emocional. Ele aprendeu que responder no tempo certo é mais poderoso do que responder rápido. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio estratégico. Outras vezes, é uma frase curta, direta,
sem emoção excessiva. Isso não é frieza, é maturidade emocional. É a prática viva do estoicismo no meio do caos. Ele escolhe quando falar, como falar e, principalmente, se vale a pena falar. E essa escolha consciente desmonta o jogo do narcisista, que esperava turbulência e encontra estabilidade. E quando ele não reage no impulso, o controle muda de lado sem anúncio. O narcisista tenta aumentar a intensidade, talvez provocar um pouco mais. Mas percebe que a antiga vulnerabilidade não está mais ali. Já pensou no quanto isso é poderoso? Quem não se move por pressão não pode ser facilmente conduzido. Ele não está mais tentando provar nada, nem implorando validação. Ele está centrado, e um homem centrado é um território difícil de invadir. Poder 3. Você identifica padrões. Rápido. Ele já ouviu aquelas frases antes. Eu nunca fiz isso com ninguém. Você é diferente. Agora vai ser diferente. No começo, tudo parecia único, quase especial. Mas depois de atravessar o ciclo de um narcisista, ele começou a perceber a repetição por trás da novidade. O narcisismo funciona como um roteiro reciclado, apenas com personagens diferentes. Ele reconhece promessas recicladas e mudanças que nunca duram. E quando percebe o roteiro antes do terceiro ato, ele já sabe onde aquilo vai terminar. Ele presta atenção nas pequenas repetições. A mesma desculpa em contextos diferentes. A mesma inversão de culpa. O mesmo pedido de compreensão depois de um erro grave. Antes ele se deixava levar pela esperança de que dessa vez seria diferente. Hoje, ele observa a sequência completa. Se o comportamento já apareceu 2 ou 3 vezes, ele não ignora. Ele entende que padrão visto é padrão confirmado. Isso impede que o ciclo recomece com a mesma força. Quando o narcisista tenta reabrir a história com intensidade renovada, ele não se deslumbra. Ele lembra do início, do meio e do fim anteriores. Ele já viu essa encenação, já sentiu a culpa indevida, já carregou a responsabilidade que não era dele. E agora, com essa clareza, ele não entra no mesmo labirinto emocional. Ele reconhece a estrutura do jogo antes mesmo da jogada final. Essa capacidade nasce da dor, mas se transforma em proteção estratégica. Ele não precisa mais de grandes provas para agir. Pequenos sinais já bastam. Isso é a aplicação prática de estoicismo diante do narcisismo. Observar, analisar e decidir com base na realidade, não na expectativa. E quando ele enxerga o padrão, algo poderoso acontece. Ele não briga, não implora, não tenta consertar. Ele simplesmente escolhe não participar. E isso quebra a engrenagem silenciosa do controle. Poder 4. Você desenvolveu autocontrole. Ele já reagiu no calor do momento. Já explicou demais tentando ser entendido. Já tentou convencer um narcisista usando lógica, emoção e até boa vontade. Mas depois de sentir o peso do narcisismo na própria pele, algo mudou dentro dele. A dor ensinou o que nenhum conselho ensina. Hoje, antes de responder, ele pensa. Antes de se justificar, ele respira. Ele entende que nem toda provocação merece resposta. E isso altera completamente a dinâmica da relação. Ele mede energia, como quem administra um recurso precioso. Não entra em discussões circulares. Não tenta ganhar debates que só existem para desgastá-lo. Se percebe que a conversa está virando manipulação, ele reduz a intensidade. Às vezes responde com poucas palavras. Às vezes escolhe o silêncio. E não é porque não tem argumentos, é porque não quer desperdiçar paz. O narcisista se alimenta de reação impulsiva. Sem reação, a engrenagem começa a falhar. Esse autocontrole não é frieza, é maturidade construída na prática. Ele aprendeu que perder o controle emocional era exatamente o que o narcisismo esperava. Então ele faz o oposto. Ele mantém postura firme, mesmo quando provocado. Isso é estoicismo vivido no cotidiano, longe dos livros e perto da realidade. Ele sabe que não controla o comportamento do outro, mas controla a própria resposta. E essa consciência é uma virada silenciosa. O mais interessante é que o narcisista não consegue fazer o mesmo. Ele reage por impulso, por orgulho ferido, por necessidade de dominar. Já ele não. Ele escolhe quando falar e quando se retirar. Ele não precisa vencer a discussão para se sentir forte. Já pensou na diferença disso?
Um homem que domina a própria reação se torna imprevisível para quem vive de manipulação, e imprevisibilidade é o que mais desestabiliza quem precisa controlar. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então a coleção completa é o próximo passo natural. Não é venda, é estrutura para organizar sua mente e se proteger do narcisismo. É um livro virtual. Você recebe no celular e no e-mail, na mesma hora, e lê no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado. Você não está sozinho nem sozinha. Se inscreve no canal e continua aprendendo comigo. Poder 5. Você não se impressiona com o encanto vazio. Ele já se deixou levar por palavras bonitas, por promessas intensas, por aquele carisma quase magnético que um narcisista sabe usar como ninguém. Já confundiu intensidade com profundidade emocional. Já acreditou que alguém que fala com segurança necessariamente age com verdade. Mas depois de atravessar o ciclo do narcisismo, ele aprendeu a separar brilho de consistência. O narcisista adora palco, adora impacto imediato, adora ser visto como extraordinário. Só que ele agora observa o que acontece quando a luz do palco apaga. E muitas vezes, o encanto desaparece junto com a plateia. Carisma já não o hipnotiza como antes. Intensidade já não o faz perder o senso crítico. Ele observa constância no cotidiano, não apenas nos momentos estratégicos. Observa a coerência entre discurso e atitude, principalmente quando ninguém está olhando. Se alguém promete presença, ele analisa se essa presença continua quando não há conflito, quando não há risco de abandono. Ele entende que o narcisismo usa charme como ferramenta de captura emocional. E quando o charme não encontra admiração automática, a manipulação começa a falhar. Ele já viu como o narcisista alterna entre calor e frieza para manter controle. Um elogio exagerado hoje, um distanciamento calculado amanhã. Um gesto grandioso depois de uma falha grave, quase como compensação teatral. Antes isso o confundia e o fazia duvidar da própria percepção. Hoje, ele enxerga o padrão por trás do brilho. Isso é estoicismo aplicado à vida real. Não se deixar levar pela emoção do momento, mas observar a realidade sustentada no tempo. Ele valoriza a estabilidade mais do que intensidade explosiva. Sem plateia, o espetáculo perde força. E quando ele não reage com admiração imediata, o narcisista sente a diferença no ar. Já pensou no impacto disso? Quem não se impressiona com encanto vazio se torna muito mais difícil de manipular. Ele não precisa confrontar, não precisa desmascarar em público, basta não se encantar como antes. E quando o encanto deixa de funcionar como ferramenta, o controle emocional começa a se dissolver de maneira silenciosa, quase inevitável. Poder 6. Você aguenta ficar sozinho ou sozinha. Ele já teve medo da solidão. Já sentiu aquele vazio no peito quando o narcisista se afastava de propósito, como se o mundo tivesse encolhido de repente. O narcisismo usa o abandono emocional como ferramenta de controle, como quem diz: sem mim, você não é nada. E por um tempo ele acreditou nisso. Mas depois de sobreviver à ausência, algo mudou profundamente dentro dele. A solidão deixou de ser ameaça e virou espaço de reconstrução. Ele descobriu que consegue respirar mesmo sem validação constante. Ele percebeu que sua paz vale mais do que migalhas de atenção. Antes, aceitava pouco com medo de perder tudo. Hoje, entende que aceitar pouco é perder a si mesmo. Quando o narcisista tenta provocar carência, ele já não entra em pânico. Ele aprendeu a ocupar o próprio tempo, a fortalecer vínculos saudáveis, a investir em si. Isso não significa que ele não sinta falta. Significa que ele não se vende por medo de ficar sozinho ou sozinha. O narcisista depende da carência alheia para manter acesso emocional. Quando percebe que não há desespero, começa a perder poder. Ele sabe que alguém que suporta a própria companhia se torna difícil de controlar. Isso é estoicismo vivido de forma prática. Aceitar o que não pode controlar e fortalecer o que está sob seu domínio. Ele entende que a própria estabilidade emocional não pode depender do humor de outra pessoa. Que essa consciência muda o eixo da relação. Sem carência, o acesso se fecha. Já pensou no tamanho desse poder silencioso? Quem não precisa desesperadamente de alguém,
não aceita qualquer coisa para manter alguém por perto. Ele não implora, não corre atrás por medo, não negocia dignidade para evitar silêncio. Ele prefere a própria companhia à companhia errada. E quando alguém escolhe a própria paz acima da manipulação, o narcisismo encontra uma barreira que não sabe atravessar. Poder 7. Você sente antes de acontecer. Algo dentro dele começa a avisar antes mesmo que os fatos se tornem claros para todo mundo. Não é mágica, não é paranoia, é percepção refinada depois de ter lidado com um narcisista de perto. Pequenas incoerências já acendem um alerta interno quase imediato, um olhar que muda por segundos, um comentário que parece inocente, mas carrega desdém escondido. Antes, ele ignorava esses sinais para não parecer exagerado ou desconfiado demais. Hoje ele presta atenção com mais respeito por si mesmo. O narcisismo sempre deixa rastros sutis para quem aprende a observar com calma. Ele percebe mudanças de energia no meio da conversa, mesmo quando as palavras parecem normais. Nota quando o discurso começa a se contradizer de forma sutil. Sente quando uma aproximação tem intenção estratégica por trás, principalmente depois de um conflito. Já não precisa de uma grande traição para validar a própria intuição. Ele aprendeu que os grandes problemas começam com pequenos desvios ignorados. Então, quando algo não encaixa, ele não descarta automaticamente. Ele observa, registra mentalmente e aguarda os próximos movimentos com atenção. Isso não é desconfiança exagerada, é consciência construída na prática, às vezes com dor. Ele sabe diferenciar trauma de percepção real. Se algo o incomoda, ele investiga com calma, não com desespero emocional. Ele pode, por exemplo, reduzir a exposição, observar mais e falar menos por um tempo. Isso é estoicismo aplicado à sensibilidade emocional. Sentir, mas não se deixar dominar pelo sentimento. Ele valida a própria percepção sem sair acusando ou confrontando no impulso. E essa postura estratégica o protege de cair novamente nas armadilhas do narcisismo. Esse é um poder silencioso, porque quase ninguém percebe que ele está ativo. O narcisista, acostumado a manipular distrações e emoções intensas, não imagina que está sendo lido nas entrelinhas. Já pensou no quanto isso altera o equilíbrio da relação? Quem sente antes de acontecer ganha tempo e clareza. E tempo é vantagem estratégica em qualquer dinâmica emocional. Ele não reage quando a bomba explode. Ele já estava emocionalmente distante quando o pavio começou a queimar. E essa antecipação muda completamente o desfecho da história. Poder 8. Você se tornou mais difícil de controlar. Ele já buscou validação a qualquer custo. Já tentou provar valor para um narcisista que sempre mudava as regras do jogo. Já aceitou culpa que não era dele só para manter a paz momentânea. Mas depois de entender como o narcisismo opera, algo se reorganizou dentro dele. Ele percebeu que precisava parar de negociar respeito. E quando essa decisão foi tomada, ainda que silenciosamente, o eixo do controle começou a se deslocar. Ele não busca mais aprovação desesperada. Ele busca coerência consigo mesmo. Hoje, ele não aceita a culpa automática só porque alguém fala com convicção. Ele analisa os fatos antes de assumir qualquer responsabilidade. Se erra, reconhece, mas não carrega peso que não lhe pertence. O narcisista costuma distorcer narrativas para manter domínio emocional. Só que agora ele já viu o jogo, já entendeu as regras ocultas, e quando entende o jogo, ele para de jogar sob pressão. Ele também não negocia limites básicos. Se algo o desrespeita, ele se posiciona com firmeza ou se afasta. Não precisa gritar, não precisa dramatizar. A firmeza tranquila costuma ser mais desestabilizadora do que qualquer explosão. Isso é estoicismo, aplicado ao limite pessoal. Saber o que aceita e o que não aceita, sem precisar de plateia. Ele entende que controle começa de dentro para fora, e quando a validação deixa de ser necessidade, a manipulação perde espaço. O narcisista sente quando já não consegue conduzir emoções com facilidade. Já pensou no impacto disso? Quem não depende da aprovação externa se torna um território difícil de dominar. Ele não entra em jogos mentais intermináveis. Não corre atrás de quem o testa o tempo todo. Ele escolhe não participar da dinâmica que o enfraquecia. E essa escolha consciente desmonta qualquer tentativa de manipulação que antes parecia inevitável.
Antes de sair desse vídeo, escreve aqui nos comentários: hoje eu escolho não jogar mais esse jogo. Escrever essa frase não é um comentário comum, é um compromisso público. É um marco simbólico de virada. É você dizendo, diante de si mesmo e de todo mundo, que entendeu o que estava acontecendo e decidiu mudar a própria posição. Quando você escreve, você assume controle, e isso começa a reorganizar sua mente. Você não é fraco. Você não é exagerado. Você não é confuso. Você ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível conduzido por um narcisista. Houve manipulação psicológica real. Houve distorção de percepção. E vou dizer algo forte. O que te prendeu não foi amor. Foi confusão emocional cuidadosamente construída. Narcisismo não prende pelo afeto, prende pela dúvida. E dúvida constante cansa, enfraquece e desorienta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que pode incomodar um pouco, mas é necessária. Quantas promessas você já ouviu que pareciam diferentes, mas terminaram exatamente no mesmo ciclo? Quantas vezes você acreditou que agora vai mudar e semanas depois estava vivendo o mesmo roteiro? Essa memória dói, eu sei, mas ela também revela um padrão. E padrão só se quebra com estrutura, não com força de vontade isolada. Por isso, a coleção completa não é algo opcional. É organização mental. É proteção emocional. Não é sobre o passado, é sobre impedir o próximo erro. Não é apenas um livro solto. É um guia principal que organiza tudo o que você viveu, junto com 4 complementares que aprofundam cada parte da reconstrução. Um te ensina a decodificar a linguagem e os jogos mentais do narcisista. Outro fortalece sua autoconfiança. Outro reorganiza seus limites. E outro blinda você contra recaídas emocionais. Isso é um sistema estruturado, não um simples combo. E é simples. É um livro virtual. Você recebe no seu celular e no seu e-mail na mesma hora. Não precisa esperar entrega física. Pode ler no seu ritmo, reler quando precisar, marcar trechos, aplicar aos poucos. Estamos nos últimos dias com essa condição especial da coleção completa. Não é liquidação, é posicionamento. Se você decidiu mudar, esse é o momento de estruturar essa mudança. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Desce agora e organiza isso. Sem mistério, sem metáfora. Direto ao ponto. Se esses vídeos têm sido quase um companheiro diário trazendo clareza, apoiar esse material também fortalece esse espaço de reconstrução para você e para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E você não está sozinho nem sozinha. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua aprendendo, porque conhecimento sem aplicação vira esquecimento. E você já perdeu tempo demais nesse ciclo. Até o próximo vídeo.